Fala galera, o assunto que eu tenho para trazer hoje aqui para vocês é um assunto que faz os fãs delirarem. Estamos falando da raça mais querida da franquia, os Saiyajins. E o tema que eu vou trazer aqui hoje é a crueldade dos Saiyajins do Universo 7. O que acontece? Todos nós sabemos que os Saiyajins do Universo 7 tiveram um traço evolutivo muito diferente dos Saiyajins do Universo 6. Os Saiyajins do Universo 7 simplesmente só sabiam viver conquistando planetas, batalhando, lutando, até o Rei Code dominarem eles e fazerem eles serem seus soldados à força. E quando nós falamos daquele Saiyajin raiz mesmo, a gente acaba falando de um Saiyajin frio, cruel e que só pensa em batalhas. Então, nesse vídeo aqui, eu separei 6 Saiyajins que eu acho que eles se encaixam perfeitamente na questão de crueldade, esse assunto aqui de hoje, beleza? Ah, e uma coisa que eu já quero avisar aqui, eu não vou citar o Vegeta, tá? Porque por mais que o Vegeta foi um Saiyajin muito cruel no passado, todos nós sabemos que a vida acabou criando outro rumo para o Vegeta e acabou tocando a mente, o coração dele, ele acabou se tornando uma boa pessoa. Por mais que ele foi muito cruel no passado, ele não vai entrar aqui. E nem o Broly, tá? Porque o Broly, nós sabemos que na sua versão antiga, dos anos 90, de Dragon Ball Z, ele era um Saiyajin bem sádico, mas ele também não vai entrar aqui, porque a nova versão dele, né, que foi criada agora no filme Dragon Ball Super Broly, nós temos aí um Broly super, um Broly do bem, um Broly que não tem nada de cruel. E também esses 6 personagens aqui que eu vou estar citando, não vou estar falando na ordem qual eu acho mais cruel, menos cruéis. Eu simplesmente separei 6 Saiyajins que são bem cruéis e que pra mim é aquele símbolo de um Saiyajin raiz mesmo. Paragas. O Paragas, tanto na sua versão de Dragon Ball Z nos anos 90, como na sua versão mais atual, Dragon Ball Super Broly, nós vimos um Paragas bem sádico. Vou falar aqui primeiro da versão do Paragas de Dragon Ball Z. Nós tivemos um Paragas que simplesmente matou seu servo, o ETzinho ali, né, que era o servo do Paragas, ele simplesmente estava falando que sempre ia estar lá fielmente servindo ele, e o cara foi lá e assassinou o ETzinho. Nós vimos que ele não se importava nem um pouco do Broly morrer na explosão daquele planeta que eles estavam, quando o cometa ia se chocar com esse planeta. Nós vimos que o Paragas ia fugir, ia deixar o Broly lá, o próprio filho. Ele não hesitou em nenhum momento. Ele, né, ali era um vilão, né, de fato. E nós vimos um Paragas bem cruel. E na versão, né, de Dragon Ball Super Broly, foi a mesma coisa. Nós vimos um Paragas que arrancou a orelha lá do monstrinho só porque o Broly estava brincando com ele, não estava treinando. Só dele ver aquilo ele ficou nervoso e ele teve a crueldade de arrancar a orelha daquele animal. Ele simplesmente assassinou o companheiro dele para economizar comida. Seu companheiro Beats, assassinado covardemente por ele. Nós também pudemos ver ele simplesmente tendo prazer, dando risada. Ele sorriu. Na hora que ele deu o choque com o controle remoto, que ele deu o choque no Broly, ele simplesmente sorriu. Então você vê, né? O próprio filho dele, o cara é muito sádico. Nós sabemos que a gente não está falando de choquinho leve, não. Era aquele choquinho mesmo de fazer as veias do Broly saltarem, pularem para fora. E com aquele foco extremo em vingança, tanto na sua versão de Dragon Ball Z, como na sua versão Dragon Ball Super Broly. E agora vamos falar do nosso querido Raditz. Sim, esse Saiyajin, ele se superou no quesito crueldade.
Raditz, desde pequeno, já era um soldado combatente. Desde muito pequeno, ele já atacava planetas, dizimava raças, juntamente com Vegeta, Nappa, aqueles dois outros Saiyajins, né, que não duraram muito tempo, que desapareceram depois. E aí, em Dragon Ball Z, nós pudemos ver que o Raditz teve a capacidade de sequestrar o próprio sobrinho. Ele queria matar o próprio irmão, matar o sobrinho, simplesmente porque Goku não queria obedecê-lo e não queria se juntar a ele. Então a outra opção que ele deu foi a morte, não só dele, como do seu filho. E ele mesmo falava, né, que não importa agora quantos humanos morrerem, porque a gente vai atacar a Terra. Vamos acabar com a vida nesse planeta. Ele até propôs ao Goku que matasse 100 humanos para provar que ele estava do lado dele. E nós víamos que a crueldade do Raditz não tinha limites, ele torturou o Goku. Agora vamos falar do nosso grande Nappa. O Nappa, você vê que ele demonstrava aquela fidelidade, Príncipe Vegeta. Provavelmente ele era muito fiel ali à família real. E é um Saiyajin ali que desde sempre esteve lá, sempre batalhando, dizimando raças. Bom, esse era o estilo, afinal esse era o estilo de vida dos Saiyajins. Não vou pôr um diferencial ali no Saiyajin porque ele dizimava planetas. Ele acabava com várias raças. Não. Esse era o estilo de vida dos Saiyajins. Eles não sabiam viver de outra forma. E só que o Nappa, quando ele estava em combate, ele não hesitava em espancar a criança, como ele fez com o Gohan. Ele simplesmente não era para brincadeira também não. O Nappa era aquele vilão bem sádico, bem cruel. E o Akira Toriyama, inclusive, citou o Nappa em uma entrevista. Ele disse que o Nappa ele raspava a cabeça justamente que aquilo era uma coisa assim que para ele se sentir durão, né? Aquele cara durão. E a forma que ele foi ali derrotando os Guerreiros Z foi de uma forma assim foi com muito sadismo, muita crueldade. E agora nós vamos falar do nosso ilustre e querido Rei Vegeta. Vegeta, o terceiro. Como nós pudemos ver, aquele reinado do Rei Vegeta, ele era aquele rei assim bem rígido, bem opressor assim mesmo, né? Ele não perdoava nenhuma falha. Nós já pudemos ver ele matando um soldado porque ele não cumpriu aquele prazo que eles tinham prometido pro Freeza de entregar aquele planeta para ele. Na versão antiga do filme do Broly, do primeiro filme do Broly, nós vimos também um grande sadismo no Rei Vegeta, a forma que ele queria eliminar o Broly e o Paragas, muita covardia, vários soldados ali segurando o Paragas e ele simplesmente foi lá e atacou o Paragas, dando um baita golpe na barriga dele. Você vê que ele não teve pena nenhuma. Agora já na versão já do Broly já foi diferente, ele poupou a vida do Broly, simplesmente mandou o Broly lá pro planetóide lá Vampa. Também acabou sendo mais flexível com o Paragas, mesmo porque ali na versão do Dragon Ball Super Broly, ele peitou o Rei Vegeta. Na versão de Dragon Ball Z, ele simplesmente estava lá sendo segurado, pedindo pelo amor de Deus, e o cara nem pensou meia vez. Mas mesmo assim, no filme do Broly, nós pudemos ver que ele é aquele cara aquele rei muito rígido, né? Ele tinha um alto índice de crueldade. E agora, em um capítulo recente do mangá de Dragon Ball Super, né, agora já na saga do Granola, nós pudemos ver o Vegeta falando pro Bills, né, isso é a forma que o Vegeta pensa, né, que foi o próprio Rei Vegeta que encaminhou os Saiyajins ao seu fim, à destruição. A sede de poder, né, e de conquista que o Rei Vegeta tinha é que condenou os Saiyajins à extinção. Agora vamos falar de outro Saiyajin extremamente cruel, Darlis.
Esse cara se supera. Esse cara, no quesito de crueldade, olha, não tem pra ninguém com ele. Porque ele, você vê, nós vimos no filme, no filme 3 de Dragon Ball Z, Árvore do Poder, que foi justamente o filme dele, a crueldade do cara, como ele agia. Ele já era aquele Saiyajin que juntou ali poucos soldados, tinha o pequeno exército dele, não tinha mais ligação com o Freeza. Inclusive a intenção dele era tomar o lugar do Freeza, justamente ali pelos frutos da Árvore do Poder, que ele estava ficando cada vez mais forte comendo esses frutos. A gente viu que ele tinha uma intenção de trazer o Goku e o Gohan pro lado dele, né? Porque você viu que ele insistiu bastante, não foi uma vez só que ele falou não. Mas obviamente eles não iam passar pro lado do Thales. Então assim, só que ali nós vimos como que o Thales agia, como um legítimo Saiyajin mesmo. Aquele Saiyajin mesmo frio, cruel, que só pensa em batalhas e em sangue. Em Dragon Ball Heroes, nós também pudemos ver essa mesma personalidade, que o Thales continua dessa mesma forma. Você vê que o Thales, ele é aquele... ele continua, ele não mudou nada, né? Isso é muito legal. Ele continua sendo aquele Saiyajin bem cruel mesmo. Continua ali comendo o fruto da Árvore do Poder. E aumentou muito o seu poder, né? Comparado ao filme da Árvore do Poder. Nossa, o poder dele aumentou absurdamente. Nós pudemos ver ali em Dragon Ball Heroes que ele tem uma transformação, assim como o Kamba, ele consegue se transformar em um Super Saiyajin maligno. Você vê que a energia do cara ali, ela é bem maligna, é pura crueldade. Isso vale pro Kamba e pro Thales, quando se transformam. São os únicos Saiyajins que nós pudemos ver utilizar essa forma, ali por conta própria. O que nós pudemos ver ali? Teve um combate do Kamba e do Thales com o Vegeta. Nesse combate, nós pudemos ver ali como que tanto o Kamba quanto o Thales estavam debochando do Vegeta por ele ter se tornado uma boa pessoa. Falando que ele tinha perdido o orgulho dele de Saiyajin. E aí o próprio Thales diz para o Vegeta que a natureza dos Saiyajins é ser cruel. Que o Saiyajin tem que ser cruel. E ali nesse momento o Thales tentou botar aquela forma de Saiyajin maligno no Vegeta, mas além de fracassar, ele tomou uma baita surra do Vegeta e o Kamba também. Bom, e agora tá muito óbvio, né? O último Saiyajin que eu vou citar só pode ser nada mais nada menos do que o próprio Kamba. Kamba de Dragon Ball Heroes. Esse Saiyajin, ele só aparece em Dragon Ball Heroes, mas como eu acabei de dizer, ele utiliza essa forma maligna, né? A aura de Ki dele é pura energia maligna. Ele é um Saiyajin muito cruel. Ele mesmo fala, né, que ele mesmo falou ali naquela batalha contra o Vegeta, que o Vegeta tinha perdido o orgulho dele de ser um Saiyajin por ter se tornado uma boa pessoa. A gente pôde ver ali que ele é um Saiyajin bem... E ele é totalmente louco por batalhas. É isso que faz dele um Saiyajin raiz. A gente viu assim, sabe? Em Dragon Ball Heroes a gente teve a chance de ver assim combates excelentes do Kamba. Aquele combate do Kamba com o Metal Cooler, né, o Golden Metal Cooler, foi top, 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 top. Eu amei, foi curto, foi breve, eu achei sensacional. Você vê que o Kamba, mesmo sendo derrotado, ele queria continuar de pé, entendeu? O cara baba por uma luta, por uma boa luta, por encontrar alguém forte. Você vê que quando ele foi derrotado pelo Vegeta, ele caiu sorrindo, tipo, ver todo aquele poder do Vegeta, de ter encontrado ali um cara tão forte, né? E voltando a falar, é um cara muito cruel. Antes de encerrar aqui o vídeo, eu queria estar falando, né, eu fiz 3 vídeos, né, fazendo uma comparação mangá e anime. 3 vídeos excelentes ali, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Para vocês estarem acessando e assistam, que são 3 vídeos ali, olha, né, ficaram longos assim, mas show de bola, vale muito a pena assistir, tá?
tira a dúvida de muita gente. E assim, naqueles vídeos eu só falei assim o que eu acho mais importante, né, na questão de diferenças. Não falei tudo, obviamente, né? Mesmo que eu só estava falando do clássico e do Z, fazendo a comparação mangá e anime. E olha só, eu acabei ainda esquecendo de citar coisas que eu acho importante, que tem no anime e não tem no mangá. Você vê, no anime nós temos ali temos um personagem exclusivo ali, né? O Grande Dragão, que nós só temos ele na saga do Garlic Jr. E em um único episódio filler do comecinho ali, né, da saga dos androides, que foi o último episódio antes de passar os 3 anos. Foi o episódio que o Goku e o Piccolo estavam tirando a carteira de habilitação. E o legal, né, que você vê a forma ali que foi no anime, que passou esses 3 anos, né, bem diferente do mangá, que mostrou ali, que foi que a Titi desmaiou e tal, aí congelou a cena. E aquela cena congelada foi o último momento antes de passar os 3 anos, e naquela cena estava o Grande Dragão. E sabe, você vê ali, né, é um personagem que nem existe no mangá. Assim como o Gregory, que é exclusivamente do anime. Agora, também uma outra coisa muito interessante que eu não falei naqueles 3 vídeos é sobre a técnica da multiplicação. Porque assim, né, no clássico nós vimos ali aquela técnica exclusiva do Tenshinhan. E no mangá nós só vemos, né, dos guerreiros ali, né, só ele fazendo. Agora no anime a coisa é completamente diferente. Chega em Dragon Ball Z, eu mesmo quando era criança, né, eu via muito, quando eu estava começando a assistir Dragon Ball Z, né, ali na saga dos Saiyajins, você vê que o Piccolo, ele usava essa técnica toda hora, quando ele estava treinando sozinho, com o Gohan. Então assim, aquilo era um marco do Piccolo. Eu como criança ali olhava, você vê como faz a diferença? Eu olhava ali e falava, caramba, isso é um marco do Piccolo. Pra mim, tipo, eu nem pensava em Tenshinhan quando eu via aquela técnica da multiplicação. A gente viu, aí a gente viu também o Piccolo usando a técnica da multiplicação. Agora, olha que coisa interessante. Ainda mais uma pessoa usando, juntamente com o Kuririn, na hora que eles estavam lutando contra o Nappa. Então, assim, você vê que além do Tenshinhan, no anime, nós temos o Piccolo e o Kuririn fazendo a técnica da multiplicação, e também o próprio Cell, pois nós pudemos ver o Cell usando essa habilidade ali, copiando ali o estilo de luta do Tenshinhan, quando estava lutando com o Goku. Porque como eu falei lá no outro vídeo, né, no anime o Cell tem as células do Tenshinhan, e no mangá não. E aí depois nós continuamos vendo o Piccolo usando essa técnica. O Piccolo usou no primeiro episódio da saga do Garlic Jr. Ele usou na saga do Cell, quando ele estava treinando na sala do templo. Você vê ali, exclusivamente no anime, né, que só existia ali no anime o planeta do Grande Senhor Kaiô, o Kid Buu, assim que ele destruiu o planeta Terra, olha que coisa interessante também, ele ainda destruiu vários outros planetas, coisas só do anime, né? E você vê, né, aquela cena ali acrescentada ali da Toei, né? Mas depois, quando mostra ali a solução, né, na hora de... eles só restauraram a Terra, não restauraram nenhum desses outros planetas. Você vê que coisa, né? E foram vários planetas ali tinham vida, obviamente, foram destruídos pelo Kid Buu e ninguém fez nada. Agora no mangá foi muito diferente, ele simplesmente destruiu a Terra e foi direto lá pro planeta lá do Supremo Senhor Kaiô, porque ele estava atrás do Goku e do Vegeta. E no anime foi muito diferente, aí além dele destruir esses planetas, ele foi lá pro planeta do Grande Senhor Kaiô e teve ali a oportunidade de lutar contra o Kuririn. Quase que ele destruiu, ele já estava, antes dele sentir o Ki do Goku e do Vegeta, ele já estava para destruir aquele planeta, ia matar todo mundo que estava ali, os senhores Kaiôs, o Grande Senhor Kaiô, todos aqueles lutadores.
Então assim, ali foi bem legal, além dele lutar contra o Kuririn, ele também, né, deu uma surra no Kuririn, deu uma surra no Pai Kohan e no Oliver, foi, né, personagens exclusivos do anime. A luta do Goku e do Freeza lá em Namekusei, né, do Goku Super Saiyajin contra o Freeza que tava ali, que aqueles 5 minutos não acabavam, até um planeta o Goku destruiu com a energia do Freeza, coisa exclusiva do anime. Pouca gente se lembra disso, mas na hora que o Freeza lançou uma baita energia no Goku e o Goku rebateu essa energia, ele mandou essa energia para outro planeta ali próximo de Namekusei, planeta que obviamente com vida, e ele destruiu aquele planeta. O Goku destruiu um planeta com a energia do Freeza, coisa exclusiva do anime. Bom, isso foram só alguns acrescentos, tá, pessoal? E é isso, acompanha aí o nosso canal, não deixem de tá dando aí o seu like, tá? E fazendo a sua inscrição. Comentem aí a opinião de vocês, isso é muito importante pra gente, tá? Um grande abraço e se cuidem.